Não estou aguentando mais. Tá muito, muito, muito difícil. A minha família toda pavorosa, por causa que já tá ficando também agressivo com eles. Entendeu? E antes ele ainda. Minha família ainda era bem com eles, agora até eles também. Aqui embaixo no comércio, as pessoas já têm medo dele também. Tá muito difícil, muito mesmo. Passa até besteira pela minha cabeça de não viver mais desse jeito. A gente percebe aqui que a senhora está cansada, né? É uma mãe que está clamando por ajuda, uma mãe que está sobrecarregada, uma mãe que está cansada, né? Ela cuidou do seu filho, cuida do seu filho, né? Hoje ele já tem 20 anos, né? A situação aqui, né? Ele acaba jogando as coisas, quebrando, né? Quebrou aqui o box do banheiro também, as janelas, né? Armário. Então é uma situação difícil, né? Aqui é a porta, o vidro da porta, o vidro do armário aqui, ó. Não tem mais dele ter quebrado. Essas janelas aí, tá tudo foi ele que quebrou ali. Quebrou a televisão, quebrou o guarda-roupa. Guarda-roupa dele, quebrou a televisão. E a gente já até tirou a nossa do nosso quarto, porque com medo dele quebrar também, entendeu? Guarda-roupa, nosso guarda-roupa também ele bateu já. Tá bem complicado, muito difícil a minha situação. Imaginem, gente, passar 20 anos em que você vê que um problema de uma criança até então autista nível 3, né, em que é muito agressivo, quebra tudo em casa, só piora. E aí ele fica adulto, fica mais forte. A mãe, ao contrário, fica mais debilitada. Você vê que ela já não é uma jovem, é uma senhora, já está na terceira idade. Nada de vidro está inteiro na casa dela. As janelas todas quebradas. Ah, gente, tem que ter um psicológico que assim, eu não teria. E ela está sem. Repararam que ela disse? Deu indícios de não aguentar mais? De verdade? Essa mãe não consegue ter uma TV. Porque a criatura que ela gerou não permite isso. E, claro, por causa de uma doença, de um problema seríssimo. Mas imagina a impotência de você saber que você gerou, você tem que cuidar, ele depende só de você, criar, e a recompensa não existe, a mínima recompensa, a mínima gratidão. Que é, no mínimo, a única coisa que ela queria é ter a casa dela intacta. Porque eu acredito que ela já condicionou há 20 anos que ela tem que cuidar dele. Só que será que não tem nada que acalme um homem de 20 anos? Uma cannabis, uma medicação, um sossega-leão, sei lá. Eu acho que no nível de estresse mental dessa mulher, dessa senhora, qualquer coisa tá valendo. O autismo, para uma mãe dessa, é um luto infinito. E eu entendo perfeitamente uma mãe como essa pedir ajuda, rede de apoio. Mas é a parte que eu pareço cruel com as palavras. Se você opta em ter um filho, se você opta em ter um animal, tá? Um cachorrinho, a responsabilidade é sua. Não dá para contar com a ajuda alheia. Uma vez ou outra, ok. Mas se só depende de você cuidar de algo, de alguém, por que você vai fazer isso por livre e espontânea vontade? Isso falando de um animalzinho, de uma criança saudável, e quando não vem? Por isso que eu falo, é o milésimo vídeo dessa temática. Planejamento. Tenha muita consciência da responsabilidade que você vai adquirir engravidando, pegando um animal para cuidar. Cuidar de algo. Às vezes a vida impõe responsabilidades que você é obrigado a assumir. Como, por exemplo, é obrigação sua cuidar do seu pai, da sua mãe, na fase em que eles estão doentes, idosos. Isso é obrigação.
Se ele cuidou de você, ele te deu o mínimo, né? Amor, condições de você ser uma pessoa um cidadão realmente de bem, né? Também não vamos romantizar só porque o pai é pai e mãe que você tem que amá-lo, sendo que ele não nutriu isso. Mas enfim, eu tô falando pelas vias normais. Agora, o que eu não me conformo, e eu trabalhando numa UBS animal, por exemplo, eu faço muita referência, até muita ponte com animais. A pessoa pega um animal porque é bebezinho, é bonitinho. Esquece que vai ter uma fase árdua na velhice, de ter que cuidar, de ter que gastar. E é tempo que toma. Você não tem liberdade para fazer uma viagem, para sair num shopping. Não tem. E uma criança autista? Você perde não só tempo, não só dinheiro, você perde a sua liberdade. Você perde o seu lar. A sua configuração de lar muda. Você não consegue ter um armário. Esse é um dos vídeos que tinha que passar em escolas para conscientizar as jovens, principalmente as mulheres. Porque homem, a gente sabe como funciona, é machismo. Eu estou sendo bem prático, objetivo, tá? Eu vejo as mulheres comentando nos meus vídeos. Ah, mas você só fala da mulher? Sim, gente, porque estou sendo prático, objetivo. Quem vai cuidar no final são vocês. Porque o homem, a maioria deles, maioria não, muitos são tão cagões, tão covardes, que largam as crianças sob a sua responsabilidade, a mãe. Então cabe a vocês decidirem se querem ou não uma responsabilidade de cuidar. Infelizmente é isso. Então, você vai falar, nossa, Fábio, de novo. Eu só mudo as palavras, tá? A receita de bolo é a mesma de vídeos como esse de crianças autistas e de mães desesperadas. Mas não adianta contar com rede de apoio. Desculpem. Ninguém tem obrigação de cuidar de algo que é responsabilidade sua. Ou por descuido, ou porque quis. Infelizmente, cada um carrega a sua cruz. É duro, eu sei. Mas não dá pra romantizar um negócio desse. Desculpem.